A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Qual foi a última compra que você parcelou? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Eu tô falando isso porque é muito comum a gente parcelar, sei lá, uma geladeira em 12 vezes sem juros. Mas também tem países como o Brasil que parcela o país até 2056. Pois é, o governo brasileiro voltou ao mercado internacional para vender títulos de dívida, isso pela terceira vez só em 2025. É o maior corre-corre para levantar dinheiro em mais de uma década. E se você acha que tá difícil planejar o seu futuro, imagina quem já tá negociando como vai pagar a conta daqui a, sei lá, 30 anos. Então, bora entender o que significa essa nova rodada de emissões e por que os investidores lá de fora estão de olho nos papéis brasileiros. E olha, nesse ritmo romântico, eu quero falar sobre Nestlé. Se a Nestlé fosse uma série do Netflix, ela já estaria no modo drama corporativo, tá? Porque em pouco mais de um ano, a maior empresa de alimentos do mundo. E não foi pelo melhor motivo. Primeiro, Mark Schneider saiu por fraco desempenho, agora o substituto dele, o Laurent Fraiche, caiu do cavalo depois que veio à tona que ele tinha escondido um caso com uma funcionária que trabalhava diretamente para ele. Inclusive, por isso que teve essa playlist romântica aqui no começo. Quem pegou a referência, pegou. Então, o resultado disso, investidores chocados, ações despencando e uma crise que ninguém esperava numa empresa famosa justamente pela previsibilidade. E aí, para tentar colocar ordem na casa, a Nestlé foi lá e resolveu recorrer ao homem do café, o Philipp Navratil, que é o chefão do Nespresso. O cara que entende de cápsula, expresso e cold brew agora vai ter que energizar toda a máquina ali da Nestlé. Mas será que uma dose extra de café é suficiente para acordar um gigante que perdeu somente 40% do valor de mercado desde 2022? É isso que a gente vai discutir hoje também no episódio. Então fica aí ligado, o episódio está bem interessante hoje. Não se esqueça de colocar aqui a compra que você parcelou, porque eu sou um fofoqueiro e curioso. Pois é. E também, caso você não siga a gente, é só seguir, tá? Entra aqui no nosso perfil, põe pra seguir, assim você fica atualizado todos os dias do que acontece no Brasil e no mundo. Bora lá! Então, bora falar de Brasil. Olha, o nosso país está indo de novo atrás de dinheiro no mercado internacional. Inclusive, é a terceira vez que isso acontece só em 2025. Isso faz desse ano mais agitado, vamos dizer assim, em mais de uma década, quando o assunto é o país vender títulos de sua dívida para investidores estrangeiros. E agora é a parte que você desassocia e começa a pensar: por que a Anitta parou de seguir o Carlinhos Maia? Calma, vamos voltar. Olha, na prática, o que o governo faz é oferecer notas ou papéis que representam empréstimos. Quem compra, na verdade, está emprestando dinheiro ao Brasil em troca de receber de volta no futuro. Com juros, claro, ninguém dá dinheiro de graça. Se alguém oferecer, desconfie. Olha, dessa vez, o Brasil está reabrindo uma emissão de títulos em dólar que vencem em 2030 e também está oferecendo novos títulos que só vencem em 2056, segundo o documento preliminar. As conversas iniciais sobre os juros que o Brasil vai pagar apontam para algo em torno aí de 5,45% ao ano para os papéis que vencem em 2030 e 7,75% para os de 2056, isso segundo as pessoas que conhecem o assunto e falaram com a Bloomberg, mas pediram anonimato porque as negociações são privadas. A expectativa é que o valor final desses juros seja definido ainda nessa terça-feira. E vale lembrar, tá bom? Esses papéis de 2030 já tinham sido lançados em junho, na última vez que o país foi ao mercado. Antes disso, em fevereiro, o Brasil também tinha feito uma emissão global da dívida, levantando ao todo 5,25 bilhões de dólares nessas duas operações. Para você ter uma ideia, a última vez que o Brasil vendeu títulos globais de dívida 3 vezes no mesmo ano foi lá em 2014. Lembra aquele ano que alguma coisa não muito agradável aconteceu? Que envolveu Alemanha e coisa e tal? Pois é, faz tempo já, né? E olha, de acordo com Anders Feigerman, gestor sênior da PineBridge Investments, em Londres, a lógica dessa nova operação é alongar o prazo da dívida agora que os investidores estão animados com mercados emergentes, além de já garantir recursos de antemão até 2026. Setembro deve ser movimentado nesse mercado de títulos internacionais, isso porque os executivos de fora estão voltando do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, e o dinheiro começa a circular de novo depois do período mais calmo do verão no hemisfério norte. Quem abriu a temporada de vendas globais nesse mês foi
Eles, Arábia Saudita, que lançou seus papéis chamados Sukuk. Além dela, a brasileira Suzano, do setor de celulose, e a chilena Antofagasta, de mineração de cobre, também estão oferecendo novas dívidas. No caso do Brasil, os bancos Bank of America, Itaú BBA e JP Morgan estão organizando essas operações de acordo com um documento preliminar. Bom, até agora os ativos brasileiros têm se valorizado nesse ano, acompanhando o bom desempenho dos mercados emergentes. Um dos motivos é que a incerteza política nos Estados Unidos tem levado investidores a procurar oportunidades em outros lugares. E vale lembrar também que o Brasil terá eleições presidenciais no próximo ano, e o mercado está atento para ver quem vai desafiar o atual presidente Lula. Bora falar de Nestlé. Pois é, a maior empresa de alimentos do mundo está passando por uma fase turbulenta. Ela precisou trocar de CEO, que é o principal executivo de uma empresa, pela segunda vez em pouco mais de um ano. Algo bem fora do comum para uma companhia que sempre foi conhecida por ter um planejamento bem rígido e previsível de sucessão de líderes. O novo CEO é Philipp Navratil, até então o chefe da Nespresso, a unidade de café em cápsulas da empresa. Ele assumiu o lugar de Laurent Freysch, que foi demitido nesta segunda-feira depois de não ter revelado que tinha um relacionamento com uma funcionária que trabalhava diretamente sob seu comando. Antes disso, lá em 2024, quem tinha saído era Mark Schneider por causa do fraco desempenho da companhia naquele período. Ou seja, 2 CEOs em pouco mais de um ano tiveram de deixar a empresa, o que é algo bem inédito para a Nestlé. Essa confusão surpreendeu investidores e analistas. O banco RBC chegou a escrever uma nota dizendo que a demissão de Freysch deixou eles chocados, e eles também lembraram que o executivo estava na Nestlé desde 1986 e era visto como alguém que traria de volta a reputação da empresa de ser um lugar previsível. E olha, outro ponto que levantou dúvida foi o fato da Nestlé já ter colocado Navratil como CEO permanente de imediato, sem anunciar que faria uma busca ampla de candidatos internos e externos. Analistas da Jefferies disseram que a pressa da empresa foi curiosa e que talvez valesse a pena ter feito um processo mais completo. Na bolsa, o impacto ele foi imediato. Pois é, as ações da Nestlé caíram 3,6% no começo do pregão da terça-feira, ontem, isso antes de reduzir um pouco a queda. Agora as atenções estão voltadas para Navratil. Ele tem 49 anos, mais de 20 anos de carreira dentro da Nestlé e pode, em teoria, comandar a companhia por uma década ou mais. Meu Deus, 20 anos na mesma empresa. Vocês conseguiriam isso? Vocês já estão há muito tempo na empresa de vocês? Qual que é o segredo? Qual que é o exercício que vocês praticam diariamente para conseguir? Olha, Navratil começou na empresa em 2001 e trabalhou bastante tempo na América Central, principalmente no México, sempre com foco, claro, no café. Depois ele passou a dirigir a unidade global de café do grupo, cuidando de marcas como Nescafé e também do contrato de licença com Starbucks, que muitos analistas consideram um dos negócios mais promissores da Nestlé. Em julho de 2024, ele virou CEO da Nespresso, que é responsável pelas máquinas de café e cápsulas de uso único. Agora, menos de um ano depois, ele sobe para o comando geral da Nestlé. Mas olha, mesmo assim, investidores seguem desconfiados. Isso porque a Nestlé não tem conseguido voltar à sua era dourada. Desde o início de 2022, as ações, para você ter uma ideia, caíram mais de 40%. É bastante coisa. Navratil disse que pretende seguir a mesma linha estratégica de Freysch, apostar em publicidade, reduzir o número de lançamentos de produtos para se concentrar em iniciativas maiores e mais rentáveis, além de vender ou se desfazer de divisões que não estão performando bem. Entre os desafios que ele já herda estão a venda de algumas marcas de vitaminas, que não tem dado resultado, e a busca de um parceiro para uma unidade de águas engarrafadas, que foi separada como uma empresa à parte sobre Freysch. Para analistas do JP Morgan, isso pode não ser o suficiente, tá? Celine Panucci, uma das especialistas do banco, escreveu que está decepcionada com o fato de Navratil estar muito próximo da estratégia do seu antecessor, justamente em um momento em que o mercado não confia tanto assim nesses planos. E olha, vale mencionar que ainda tem os fatores externos, tá? Que estão fora do controle da Nestlé. Olha, nos Estados Unidos, por exemplo, Freysch sempre lembrava que 90% dos produtos vendidos no país eram fabricados localmente e por isso não sofriam com as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Só que havia uma exceção importante. Você tem algum palpite? Sim, as cápsulas da Nespresso, que são produzidas lá na Suíça. Agora essas cápsulas estão sendo taxadas em 39%. Ou seja, Navratil pelo menos já conhece bem esse problema, afinal era ele quem comandava justamente esse negócio da Nespresso.
Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Luria Queiroz. E bora ler aqui rapidamente alguns comentários do episódio anterior. Peter Oliveira diz: por que você não assistiria ao filme? Ele tá se referindo ao filme que eu citei no episódio passado. Não sei, talvez eu assista. Deve ser bom, quem sabe. Dessa diz: eu já tive o Chapolin quando criança, mas hoje sou mãe de pet de verdade. Tenho a Pops e a Kika, e já tive a Ipa e o Chuck, todos resgatados de maus tratos. Cachorros são melhores que muita gente. É uma verdade dessa. A Alessandra Dias diz: quem usa de imagem do caramelo tem que doar porcentagem para cuidar dos caramelos abandonados. É uma ótima sugestão. Devia ter uma lei sobre isso. A Esther Shimada diz que tem 2 corgis, a Zelda e a Belinha. Belinha, claro, todo mundo tem uma cachorra chamada Belinha. Thiago diz: na China os cachorros são pra outra coisa. Pô, Thiago. Larissa Soglia diz: eu já tive vários cachorros, faço resgate inclusive de animais. Olha que legal. Ela falou que chegou a ter 11 cães na casa dos pais. Hoje tem 4 gatos em um apartamento, porém um cachorro que é mais um demônio da Tasmânia na casa da mãe dela e que lá tem mais espaço. E olha só esse comentário da Laura Caroline. Ela diz que aquele vídeo da criança dançando com o cachorro infelizmente não é caramelo. Ela diz que eu sofri com o efeito Mandela. Agora você alugou um triplex na minha cabeça, Laura. Glauco Braz diz: Border Collie com Pitbull. O cão parece que tem energia infinita. Marcelo Lima diz: sinto muito pelo seu Shih Tzu, Alan. Espero que o luto passe logo e só reste a saudade e as boas lembranças. Obrigado, Marcelo. Saudade do Chubaquinho. Do Chubaquinho. No mais, minha esposa e eu não temos cachorro, mas sim 2 gatinhos, Lenin e Coraçãozinho. Olha, Coraçãozinho, que nome bonito pra gato. E bom, gente, muito obrigado pelos comentários. Eu falei aqui da Hannah. Eu tive um beagle chamado Chico, que já faleceu há 1 ano. Quando casei, veio um caramelo junto do marido. Ele se chama Nescau. O caramelo, não o marido. Obrigado, Hannah. Obrigado pela informação. Gente, eu ficando por aqui agora sim. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Espero aqui os comentários de vocês. O que vocês parcelaram? Tô curioso. E a gente se fala no próximo episódio. Até lá. Fica beijo. Achou que tinha acabado, né? Vim dar uma última passadinha para lembrar de que fazemos esse podcast com muito carinho. Toda a equipe se dedica para vocês terem um podcast diário e gratuito de alta qualidade. Se puderem seguir a gente aqui, obrigado. Talvez não te extermine quando as máquinas dominarem o mundo. #FaleitoLeve. Música eletrônica e café. Pois é.